da adoção. Boa tarde a todos. Meu nome é Juliana Paz. Eu queria começar diferente, eu queria começar cantando. Vocês receberam uma música que eu gosto muito, que é a música Oração ao Tempo, de Caetano Veloso. Senhor, tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro no acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Legal, né? Então, aí eu fui atrás desse Deus que Caetano fala na música, né? Que és um dos deuses mais lindos que tem. E aí descobri a história de Cronos, né? Cronos, no princípio dos tempos, né? Lá quando o mundo estava sendo criado pelos titãs, né? De acordo com a mitologia grega, nasceu o mais jovem dos titãs, que se chamava Cronos. Ele era filho de Urano, que era o céu estrelado, com Gaia, que era a terra. Então, filho do céu e da terra, nasce Cronos, que é o tempo. E aí, a pedido de sua mãe, Gaia, Urano era um ser muito bonito, ele se achava o máximo, né? Enfim, conduzia os titãs de forma muito dura. E aí Gaia chamou Cronos e fez, vamos destronar o seu pai, né? E aí Cronos pegou uma foice e matou o próprio pai e começou a governar o mundo dos titãs, né? Enfim, na verdade, governar o céu, governar os titãs, e foi aí nesse tempo que ele se criou o grande rei do tempo, né? Ele destrói a beleza e a altivez de Urano, que era o líder na época, né? O rei dos titãs, e ele toma o poder. Ele era um deus muito inexpurgável, né? Porque o tempo ele é igual para todos, né? E ele não acontece, ele né? Ele está acontecendo o tempo todo. E esse tempo, Cronos, ele destruía tudo e devorava tudo que via pela frente também. Ele se casou com uma irmã dele, chamava Reia. Era comum, né? Entre os deuses gregos, enfim, se casarem pais, filhos, irmãs. E ele se casou com a irmã Reia e teve 6 filhos. Héstia, Deméter, Hera, Ares, Poseidon e Zeus. O Cronos é deus de Zeus, é pai de Zeus. E aí, por medo de ser destronado por um dos filhos, porque um oráculo tinha jogado uma maldição nele, dizendo que o destino dele ia ser o mesmo destino do pai, toda vez que um filho dele nascia, ele ia lá e devorava um dos filhos. Todos os 5 primeiros filhos ele devorou. Ele só não devorou Zeus, porque Reia fugiu para a ilha de Creta, quando ia parir, deu luz a Zeus e deixou ele sendo cuidado pela avó Gaia. E na volta, quando ela voltou para casa para ter com Urano, com Cronos, ela ofereceu uma pedra enrolada em panos. E ele, sem nem ver, botou a pedra para dentro e achou que tinha devorado o último filho. Enfim, Zeus cresceu, essa é outra história, né? O crescimento de Zeus. E Zeus, quando cresce, ele quer se vingar do pai, né? Como toda boa mitologia grega, ele quer se vingar do pai, que tinha comido todos os irmãos. E aí ele se junta com uma deusa chamada Metis, que era a deusa da prudência. E Metis consegue oferecer uma porção a Cronos, que quando ele toma a porção, ele vomita
todos os filhos que ele havia devorado. E aí, junto com os filhos, Zeus destrona Cronos, prende ele, junto com os demais titãs, no submundo, né, a cuidados do seu irmão Hades, que era o deus do submundo, e começa a governar, né, a terra dos homens, né, enfim, dos deuses. E é quando começa o ciclo de divindades, enfim, advindas de Zeus. Só que depois Zeus era um deus muito bom, né, um rei muito bom. Cronos, ele foi absorvido por Zeus, depois de muitos e muitos anos, perdoou o pai e tornou o pai o deus dos campos elíseos, que eram os campos destinados aos bem-aventurados, àqueles que tiveram uma boa morte porque tiveram uma boa vida, né? Então, Cronos ele virou rei dos bem-aventurados, né? Dos mortos, mas que eram mortos bem-aventurados, enfim. E eu começo contando essa história porque essa dimensão do tempo destrutivo, né? Essa dimensão do tempo que é um tempo que nos angustia, que nos consome, né? A gente, né? Essa espera está me angustiando, e essa espera ela está muito conectada com esse tempo de espera, né? Enfim, do tempo que a gente espera. A mitologia grega já sabia disso, né? Quando inventaram um deus para o tempo, inventaram um deus que destruía as coisas. Porque a nossa natureza é verificar o tempo como se fosse isso, né? A gente envelhece, a gente está se destruindo, né? A gente está envelhecendo, né? O tempo, quando uma coisa demora muito, ou quando a coisa é rápida demais, geralmente nos chama a atenção, né? Nossa, isso foi muito tempo. Ah, nossa, isso foi pouco tempo. Ficou muito engraçado. Não sei se todos vocês participam aqui no grupo do WhatsApp do GEAD. Toda vez que alguém diz que chegou uma criança, automaticamente a primeira pergunta é: quanto tempo você esperou? Aí eu, minha gente, eu vou falar do tempo. Porque ele é um Deus muito bonito, né? Ele é tão bonito quanto a cara do filho da gente, né? Então, falar desse tempo, ele é muito importante para a gente lidar melhor com esse tempo, certo? E aí eu queria falar dos tempos da adoção, que na verdade é falar um pouco mais do processo de adoção, onde ele realmente começa e onde ele realmente termina, né? E eu vou falar isso a partir da minha experiência, é a única coisa que eu tenho a oferecer para vocês, e da minha experiência no GEAD, né, como parte da diretoria do GEAD, que me aproximou um pouco mais de instituições que trabalham com essa dimensão da adoção, né? E nesse sentido, eu trabalhei muitos anos na Visão Mundial, né, que é uma ONG que cuida do direito da criança e do adolescente. Então, de alguma forma, eu já tinha alguma informação prévia, vamos dizer assim, sobre direito da criança, né, o que eram as instituições que cuidavam do sistema de proteção à criança e tudo mais. Mas quando eu entrei no cadastro de adoção, foi que iluminou, na verdade, iluminou não, concatenou, né, todo o processo de adoção, vamos dizer assim, na minha cabeça. E era muito engraçado, eu queria primeiro falar da minha relação com o tempo, porque isso explica um pouco para vocês a minha escolha por esse tema, certo? Porque não é só a escolha do tema, porque virou essa primeira pergunta, né, do WhatsApp, mas também porque eu esperei 3 anos e 2 meses, né, para as crianças chegarem. Se incluir o tempo que eu fiquei esperando sentar no cadastro, eu levei 8 meses para ser cadastrada, então fecha 3 anos e 10 meses, até meus filhos chegarem, em outubro do ano passado, do ano retrasado. E eu tinha
eu vou dizer meu sentimento, certo, pessoal? Eu tinha vergonha de ficar ansiosa. Eu não sei se eu escondia isso muito bem. Não significa dizer que eu não estivesse ansiosa, veja. Eu cultivei todos os aspectos da ansiedade dentro de mim. Meu marido, na verdade, ele extrapolava isso mais, mas eu ficava tão envergonhada daquilo, assim, eu não me sentia confortável viver um nível de ansiedade grande. E aí eu convivi, na minha época de espera, eu convivi com uma mãe que era muito ansiosa, que era a Ana Azevedo, algum de vocês devem conhecer. Estou com família enorme agora. Enfim, e Ana Azevedo, ela sofria, ela reclamava, ela não sei o quê, Ana, tu tem que ficar calma. Eu não tinha elemento nenhum além da minha experiência. E as pessoas olhavam para mim e faziam, não sei como é que você consegue ser tão paciente, ser tão... Aí eu fazia, rapaz, é tipo uma coisa tão incontrolável na minha dimensão, assim. Era tão incontrolável, era tão... Era fora do meu controle, tipo, eu não tinha o que fazer muito com aquilo, né? E o outro, o que eu pensava também, era tipo assim, como alguns de vocês, eu tentei engravidar, né, durante alguns anos. E eu ficava pensando assim, internamente, eu ficava pensando, nossa, para o meu filho chegar, uma mulher vai ter que engravidar, tipo, vai ter que abandonar uma criança, vai ter que maltratar essa criança, ou vai ter que negligenciar o seu cuidado para que eu possa adotar. Aí eu ficava, meu Deus, eu não posso torcer para que isso aconteça, sabe? Assim, na minha cabeça, ficar ansiosa era como fosse, de alguma forma, esperar que alguma coisa muito ruim acontecesse, né? E isso é muito louco, porque não é muito bem isso, veja, né? Cada um tem sua doideira. A minha doideira era essa, né? Era achar que, enfim, que eu estaria de alguma forma torcendo. E eu sei que tem muitas crianças nos abrigos, enfim, fui voluntária nos abrigos durante muitos e muitos anos, antes de entrar na fila de adoção, e sabia lá que tinha um monte de criança com histórias horríveis, mas eu tinha essa dimensão, né, da vergonha mesmo que eu sentia de estar ansiosa. E tinha um terceiro aspecto, né, que tipo assim, hoje eu sei dizer isso com muita clareza, certo, pessoal? Na época era um terror dizer isso. Eu tinha muito medo de ser mãe. Muito. Eu, só de pensar, o corpo gelava, o suor vinha abaixo, eu ficava, ai meu Deus do céu. Né? E nesse sentido, como eu tinha medo de ser mãe, e mesmo assim eu tinha entrado na fila de adoção, né? Porque eu queria ser mãe, mesmo com medo de ser mãe, né? Enfim, quem tem medo sabe do que eu estou falando, né? Você tem medo de uma coisa, mas às vezes você quer se aproximar dela para testar, né? Vamos dizer assim. E aí eu entrei na fila de adoção, então eu tipo curtia muito a vida, né? Eu só entrei na fila de adoção com 8 anos de casada e demorou 3 anos para chegar, enfim, então, tipo, fiz tudo que eu podia, que eu não podia com meu marido. De viagens inesperadas, de final de semana, e tudo que eu pensava também, no meu mundinho, né, era, quando as crianças chegarem, eu não vou poder fazer nada disso, né? Então, bora fazer. E eu tava certíssima. Não dá para fazer nada inesperado, minha gente. Enfim. Então, teve esses 3 aspectos que na minha experiência me fizeram ter uma relação um pouco diferente com o tempo do que normalmente a relação que os pretendentes têm. E é desse ponto de vista que eu vou falar, certo? Sem, de jeito nenhum, desmerecer qualquer tipo de sentimento ou de postura ou de pensamento, enfim, que cada um aqui tem, certo? Eu quero somente dar uma outra visão sobre o mesmo tema, certo? Para que a gente caminhe, né? Vamos dizer, caminhe no tema e a gente poder perceber, feito diz a música de Caetano, né? Se a gente consegue outro tipo de vínculo com o tempo, que não um vínculo que é o vínculo que
Cronos traz para a gente, né? Um vínculo de devorar, de destruição, de... Ai, já que eu vou ser morto por um dos meus filhos, eu vou devorar eles todos aqui, que é esse nível da ansiedade, da antecipação, né? E tudo mais. Mas vamos lá. Então, onde começa o processo de adoção? Se eu fizer essa pergunta aqui agora, alguém pode me responder assim, onde começa o processo de adoção? Na decisão de querer adotar. Aí quando você decide, você vai aonde? Literalmente, assim, fisicamente. Você vai na vara, né? Eu também achava isso. O processo de adoção começa na vara da infância e da adolescência. E aí não é na vara, pessoal, que começa o processo de adoção. O processo de adoção começa numa família biológica, certo? Essa família biológica, ela tem uma mulher que ela tem um filho, ou vários filhos, né? Enfim. E, por algum motivo, ela começa, enfim, a negligenciar, ela abandona ou ela maltrata os filhos de alguma forma. E isso está dentro do seio da família, que a gente, nos nossos apartamentos, muitas vezes escuta gritaria, né, do outro lado da porta assim, e a gente não faz meio nada, né? Esse caso ficou muito evidente no caso daquela menina que foi morta pelo vizinho em Boa Viagem, né? Que os vizinhos todos escutaram a maior gritaria do mundo e meio que ninguém fez nada, né? Mas, no caso, para essa violência terminar dentro do seio dessa família biológica, alguém tem que fazer alguma coisa. E, geralmente, são os vizinhos, né? Geralmente, são os vizinhos que começam a fazer denúncias, vai no posto de saúde, denuncia, né? A mãe ou o pai, enfim, quem está cuidando da criança. Uma pessoa, né, que tem papel muito importante são os agentes de saúde, né, que fazem visitas domiciliares e que percebem também alguma questão. Os médicos dos postos de saúde, os professores nas escolas públicas de educação infantil. Então, para fazer alguma coisa, alguém tem que olhar para esse núcleo, né, da família biológica e fazer alguma coisa, que é fazer a denúncia, certo? Isso, eu queria passar para aí, Eneri, por quê? Essa denúncia é feita para quem? Tipo, vai ficar só denunciando? Não. Vai na polícia? Não. Se você for na polícia dizer, a polícia vai dizer, procure o conselho tutelar. Ou, se for uma delegacia muito legal, vai ligar para o conselho tutelar e vai fazer a denúncia formalmente, enfim. E aí o conselho tutelar recebe essa denúncia. Aí, a pergunta aqui, alguém aqui já foi no conselho tutelar? É muito difícil isso, minha gente. Porque o processo de adoção começa lá, certo? O conselho tutelar, ele foi criado pela legislação de... Tu sabe, Neri? Acho que foi no final... Foi Lula, né? 2002, 2003. Eu acho que os conselhos vieram mais recentemente, assim, 2002, 2003... Recentemente, assim, né? O que são os conselhos tutelares? Vocês veem muito por aí. Conselho de saúde, conselho tutelar, conselho de proteção ao idoso, conselho de meio ambiente, conselho de desenvolvimento econômico, conselho... E aí, enfim, esse conselho tutelar foi um conselho que a gente chama conselho de proteção ao direito da criança e do adolescente. A missão desse conselho tutelar é fazer valer o Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? O Estatuto da Criança e do Adolescente é a grande lei que protege a infância e a adolescência, né? Enfim, é a lei também que trata da adoção, enfim, que trata de tudo que relaciona a criança. E esse conselho tutelar, o presidente do conselho tutelar, ele é eleito pela comunidade, certo? Em Recife, nós temos 10 ou 12. Cada RPA no Recife, não são 12 RPAs? Tem nenhum urbanista aqui não, né? Tem 12 RPAs, que são regiões políticas administrativas. Então, tem 12 conselhos tutelares. E esses conselhos, os conselheiros tutelares, que é um líder, eles são eleitos pela comunidade em sua volta. E, dentro do sistema de proteção à criança e adolescente, antigamente, esses conselheiros não eram remunerados. Era um trabalho voluntário.
Isso significava que o direito da criança e do adolescente era garantido apenas quando o conselheiro tinha tempo para fazer alguma coisa, certo? No seu tempo voluntário. E aí percebeu-se que isso não trazia, não estava andando para frente, vamos dizer assim, e instituiu-se uma legislação onde o governo federal, ele paga, né, o Conselho Tutelar tem um orçamento e dentro desse orçamento está a remuneração do conselheiro tutelar. E a partir desse momento a eleição ficou disputadíssima, certo? Muito disputada, né? Nas épocas de eleição de conselho tutelar, se você for nas regiões próximas aos conselhos, você vai ver banner, cartaz, campanha, folheto, WhatsApp. É uma campanha política do mesmo jeito que as demais. Só não é política partidária, entende? É política no sentido que as pessoas, os indivíduos, eles se candidatam ao cargo e são votados e são eleitos, né? E aí, com esses caras eleitos, essas pessoas eleitas, elas é que vão, literalmente, estar lá o dia todo e tem o que um conselho tutelar faz. O que é que o conselho tutelar faz? É exatamente isso. Ele recebe a denúncia, ou ele, na sua observação do processo da comunidade, ele verifica uma ação de violência, enfim, de negligência com a criança, e ele vai lá conversar com a família, certo? Ele vai lá, vai perguntar o que está acontecendo, vai buscar os responsáveis, vai aconselhar, vai encaminhar. Ah, porque eu não tenho com o que deixar, não tem creche, não tem não sei o quê. Então, vamos tentar arranjar creche, vamos tentar arranjar uma pessoa, vamos tentar arranjar um parente, vamos atrás do pai que não está pagando a pensão, então tenta no âmbito comunitário, certo? Fazer com que a criança seja acolhida, enfim, tenha seus direitos garantidos dentro da sua família biológica, certo? Exato, porque antigamente, veja, era literalmente assim, quem quer ser conselheiro tutelar? Eu. Botava lá, chegava no conselho tutelar, o que é que eu vou fazer aqui? Veja, as pessoas estavam buscando um salário, que é até legítimo isso, né? Mas enfim. Aí, nesse sentido, começou todo um programa de formação, que é o que a Neri está chamando a atenção, de conselheiros tutelares, certo? De aprofundamento na legislação, de aprofundamento nas atividades de conselho, de compartilhamento de boas experiências dentro dos conselhos tutelares, né? Enfim, tem uma escola hoje em dia na Universidade Rural de Pernambuco que faz a formação, né? Que faz a formação desses conselhos, que a gente chama conselhos de direito, certo? Aí tem conselho de direito da criança, conselho de direito do adolescente, do idoso, conselho de direito da cultura, e aí vai. Enfim, aí esses conselheiros é que tentam lidar dentro do processo comunitário para que a criança seja acolhida naquele ambiente. Aí o conselho abre um processo administrativo, certo? Se tem uma denúncia, uma coisa, um processo administrativo é aberto, é observado, enfim. E ele vai acompanhar aquela família, certo? E ao acompanhar aquela família, ele vai dar um parecer de que, ok, a situação de negligência, de violência ou de maus tratos, enfim, se arrefeceu, não existe mais, a criança está protegida, bola para frente. Quando não, o Conselho Tutelar, é que é o órgão responsável por pegar a criança na casa e levar para uma casa de acolhimento, para um abrigo, certo? Não é a Justiça que faz isso, é o Conselho Tutelar que toma essa medida protetiva, que a gente chama uma medida protetiva, certo? Quando essa medida protetiva ela é executada, o Conselho Tutelar tem que dar para a casa de acolhimento todo o processo que ele fez. Tipo, não é assim, aquela criança todo dia está ali na esquina. Peguei ela ali da esquina e levei para um abrigo. Não pode. Se chegar na porta do abrigo com esse papelzinho na mão dizendo isso, o abrigo vai dizer, devolva para a família biológica, por favor, né? Porque tem que ter um processo de acompanhamento, de observação documental de pessoas atestando, enfim, todo o estado de violência que a criança está sofrendo. É muito triste dizer isso, certo, galera? Mas, enfim, a gente está lidando com a realidade aqui, né? A vida mesmo. E aí... Isso, quer dizer, a história do abandono e da negligência dessas crianças, ela não começa quando é denunciado, tipo,
né? É uma história que acontece. E tem que ser um relato muito detalhado, né? Porque quando esse relato não é detalhado, se desconfia, né? De que interesses estão fazendo essa criança ser tirada do seio familiar, né? Enfim. Um caso, eu queria contar 2 casos, na verdade. Foi o das crianças de Belo Monte. Vocês chegaram a ler? Já é meio antigo hoje em dia, né, esse caso. As crianças de Belo Monte, elas sofriam negligência, elas sofriam violências. Mas como esse processo de recolhimento das crianças para o abrigo e adoção foi feito em 2 dias, tudo ficou sob júdice. Tipo, ficou tudo sob desconfiança de que a mulher tinha sido, enfim, né? Tinha tirado os filhos de uma mulher pobre para dar para a família rica, né? Não é assim, infelizmente, como a mídia trata, né? Então, essa questão. O tempo, nesse processo que o Conselho Tutelar faz, o tempo que alguém leva uma denúncia, leva a se fazer uma denúncia, né? E o tempo que o Conselho Tutelar pode fazer um abrigamento, são tempos muito longos na história de uma criança, certo, pessoal? Assim, o fato deles serem longos é meio perverso a gente dizer isso, mas se for rápido, não se atesta que foi tomada todas as providências para que a criança fosse bem acolhida dentro do seu seio familiar. O tempo é, então, um atestado de que foi feita a coisa certa. Que tempo é esse, Juliana? Depende, né? Porque se você for conversar com conselheiros tutelares, e a gente quer trazer uns aqui para conversar com a gente, vão dizer assim, ó, às vezes só precisa a gente chamar a atenção mesmo. E dizer, ó, estou observando. Pronto, quando isso acontece, a família já se organiza e já resolve. Alguns não, alguns a gente tem que ficar indo lá várias vezes, até a família encontrar a solução, até o pai encontrar um emprego, até a criança arranjar uma vaga numa creche, enfim, sabe? Então, esse tempo depende muito de cada dinâmica que levou a denúncia, né, que está levando esse acompanhamento do Conselho Tutelar. Criança abrigada, se abre um processo na justiça, é quando a vara da infância realmente pega o caso da criança, né? Abre-se um processo, né? E, de acordo com o ECA também, a vara da infância e do adolescente, juntamente com o Conselho Tutelar e juntamente com Casa de Acolhimento, devem fazer todos os esforços na tentativa de recuperar a família biológica para que a criança retorne para essa família. A lei fala todos os esforços, alguma coisa assim, bem genérica. O que isso significa? Exatamente o que esses 3 instituições em conjunto decidirem que significa. Significa que a família vai ser acompanhada por um assistente social? Tem assistente social disponível? Vai para o assistente social. Significa que a criança vai para o acompanhamento psicológico junto com a família? Vai fazer isso. Significa que o Conselho Tutelar vai tentar arranjar um emprego para pai e para mãe, para não sei o que, né? Significa. Significa procurar tio, avô, primo, irmão, sobrinho, não sei o que, significa. Significa tudo isso. O que a legislação diz hoje é que ele limita esse tempo, certo? Esse tempo é de 2 anos. Acho que todos vocês já sabem disso, né? O tempo do acolhimento da criança até o juiz tomar a decisão se ela deve voltar ou não para a família é de 2 anos. Mas, no máximo. Mas não é de 2 anos corrido. Aí vamos lá, por quê? Porque tem crianças que, quando são retiradas da casa, a mãe e o pai, ou a família, vai brigar por essa criança com todas as forças que eles têm. E eles têm muita força, né? Eles têm muita força. Eu conheço um caso, né, de 2 amigos que adotaram 2 meninas e a mãe, 1 ano depois das meninas adotadas,
A mãe conseguiu de volta a guarda das crianças que ficaram no abrigo, porque era uma família de 6, eram 6 irmãos. Foram adotadas 2 mais novas e os 4 mais velhos ficaram no abrigo. E ela conseguiu, depois de 4 anos de processo, a guarda dessas 4 crianças de volta. Não, tinha sido encerrado o processo para essas 2. Essa é a questão, eles desmembraram o processo. Porque elas eram pequenas, enfim, tinha uma situação de violência específica, certo? Essa mãe, ela morava numa oficina mecânica e todo mundo morava nessa oficina, certo? Era um quadrado, absolutamente insalubre. Ela era uma pessoa em condição de rua, ela era uma moradora de rua, né? Que aí, enfim, tinha uma pessoa nessa oficina que deixava as crianças ficarem nessa oficina enquanto ela fazia os serviços na rua dela. Mas ela brigou por esses meninos, até quando pôde. Os meninos foram e voltaram 6 vezes para essa garagem, né? Em Recife, isso, que é a melhor vara que a gente tem, certo? Assim, do Nordeste, com certeza, do Brasil, está entre as 5. As crianças voltaram porque ela queria ficar... Ela amava profundamente as crianças. E tanto, né? É tragicômico isso. Que o pai das crianças agora, né? Não conhecia a mãe, né, dela. E nunca tinha visto. Mas aí, uma vez num carro parado no trânsito, passou uma mulher absolutamente maltrapilha, com uma tatuagem do nome de um monte de criança nas costas. E a filha deles tinha dito que a mãe tinha tatuagem com o nome delas nas costas. Então, quando ele viu os 6 nomes de cima a baixo, com o nome dos 6 filhos, ele, meu Deus, é ela, sabe aquela situação assim? Ser absolutamente constrangido dentro do carro, porque ela amava profundamente as crianças. Ela queria as crianças. Então, não é 2 anos assim, entendeu? Porque num caso desse, no caso das meninas, foram 4 anos. Por quê? Ia e voltava, muito, porque ela brigou muito. E no processo judicial, deve ter alguns advogados aqui, é preciso dar abertura ao contraditório, né? Em qualquer processo. E a parte contraditória, neste caso, é exatamente quem está querendo as crianças de volta. Para vocês terem ideia, quando uma criança é abandonada, assim, no meio da rua, a gente vê de vez em quando, né? Ah, tem uma criança ali que foi achada não sei aonde. Às vezes o processo de adoção dessa criança leva 2, 3 meses. Aí eu perguntei, mas por que tanto tempo? Tipo, né? Uma criança abandonada, não tem como saber. Tem que garantir o contraditório. Minimamente você tem que conversar com as pessoas da região e ver alguém viu, alguém conhece, alguém sabe, alguém... Porque o contraditório tem que ser garantido dentro do processo. Se um processo não se abre na tentativa de achar alguém que diga o contrário daquilo que você está lutando que aconteça, é um processo frágil. É um processo que pode ser contestado facilmente, como foi o de Belo Monte, certo? Então, esse contraditório no processo da adoção, né, no processo de... Não é o processo da adoção, desculpa, que é o processo de destituição do poder familiar, né, que é disso que a gente está falando, o tempo dele é bem, vamos dizer assim, flexível. Por quê? Isso é uma realidade em Pernambuco, que infelizmente a gente não pode dizer isso de outros estados. Porque, por exemplo, em outros estados, muitas vezes, durante essa briga jurídica, entre aspas, muitos juízes decidem que aquela criança deve ir para uma família substituta. E aí, se esse processo não termina num processo de destituição, termina com um processo de retorno, a criança tem que ser devolvida, né? Enfim, tem uns casos aterrorizantes aí. Não, tem uns casos aterrorizantes e isso é combatidíssimo hoje em dia, dentro do CNJ e tudo mais, mas ainda acontece, infelizmente. Enfim, aí, no caso de Pernambuco, não, só é levado para adoção quando o processo de destituição do poder familiar está concluído, ou seja, não tem mais instância jurídica para você pedir de volta a guarda da criança ou das crianças. Concluído esse período, né, de destituição do poder familiar... Ah, eu gosto de dizer outra coisa.
Esse período de 2 anos é quando tudo dá certo, eu já disse isso, mas tem algumas varas que não têm estrutura nenhuma de nada de adoção. A maioria delas, inclusive, né? A vara que eu adotei meus meninos foi de Barreiros. O juiz que julgou o meu caso julgava assassinato, briga de posse de terra, fazia casamento, tudo. Ele fazia absolutamente tudo. A estrutura psicossocial lá da adoção era a secretária dele, que fazia a busca no CNJ, no CNA, e 2 assistentes dela que ajudavam ela no processo de adoção. Só, que eu chamo das enfermeiras. Ela era médica e eles eram os enfermeiros. E aí, esse processo de tem que acompanhar por assistente social. Que assistente social? Tem que acompanhar por psicólogo. Que psicólogo? Tipo, que não tem psicólogo, não tem nada. Então, o que é que os juízes fazem? Eles esperam dar os 2 anos. E quando eles não têm mais o que fazer, tipo, ninguém veio brigar pelo menino até agora, eles vão lá e fazem a sentença, entende? Porque eles não fazem assim, mas isso não está priorizando. Na legislação tem dizendo que processos de criança e adolescente têm que ser priorizados. Está certíssimo. Mas a primeira coisa que o juiz vai olhar vai dizer, me dê condições de fazer isso. Ele não tem estrutura para fazer o que ele tem que fazer. Quanto mais para ter equipe de assistente social, não sei o quê. O provimento 36, que foi 36, não foi, Nery? Foi de uns 3 anos atrás, disse que todas as varas mandassem para o CNJ toda a demanda que eles tinham para ter uma equipe completa de assistente social, psicólogos e não sei o quê. Eu não sei se todo mundo mandou. Mas vamos dizer que todo mundo mandou a necessidade? Não chegou ninguém, pessoal. Não chegou ninguém nessas varas. Então, a equipe é o juiz. Enfim. Então, eles esperam chegar. Mas por que eles esperam chegar? Porque se eles forem antes do prazo, tipo, entendeu? Não tem nenhuma punição para eles. É o tempo que ele está dando do contraditório lá, porque, tipo, né, tá aqui, ninguém está vendo, ninguém está aperreando e tudo mais, enfim. No caso específico do meu processo, do processo dos meus filhos, que foi lá em Barreiros, que foi um caso desse, a mãe, quando perdeu a guarda das crianças, ela tinha 6 filhos. Na verdade, ela tinha 5 filhos. Só que 4 deles, os mais velhos, eram de pai conhecido. Então, os 4 foram morar com o pai. Quando ela perdeu a guarda, os 4 foram morar com o pai biológico. E ficou Davi, certo? E Davi foi feito o teste de DNA nesse pai e foi visto que Davi não era filho desse pai biológico. E aí Davi foi para o abrigo, entende? A história de Davi. E quando Davi foi para um abrigo, a irmã dela, que ficava com Davi, que foi quem denunciou para o conselho tutelar, avisou, ela está lá em Olinda e está parindo outro menino. Então vá lá pegar ele, porque se ela chegar aqui com esse menino, eu não tenho condição de criar esse menino, né? Então a justiça foi lá, em Olinda, recolheu o Guga, enfim, e os 2 foram abrigados juntos, fez teste de DNA também para saber se era pai, né, do pai biológico, não era também, então os 2 foram abrigados conjuntamente e criou-se um processo separado, porque um era de destituição para abrigamento e um era de destituição para transferência de guarda, certo? E ela briga na justiça até hoje pela guarda desses 4 filhos mais velhos. Pra vocês terem ideia, né? Eu já adotei eles há 1 ano e meio, 1 ano e 10 meses. Eles ficaram abrigados 2 anos, ou vamos dizer que ela está há 4 anos brigando na justiça pela guarda dos filhos, né? Enfim. Aí, massa, destituiu. Eu queria falar uma coisa sobre esse processo de tentativa. Muitas casas de acolhimento, elas têm programas que tentam também fazer a recuperação da família biológica, certo? E nesse momento, elas se tornam um parceiro fundamental na justiça para dar pareceres sobre a condição da família biológica. Porque, em alguns casos,
é permitido que a família, que a mãe e o pai façam visita às crianças dentro dos abrigos, certo? Eles não levam para casa, mas eles continuam vindo visitar os filhos de forma, enfim, uma vez por semana, 2 vezes por semana e tudo mais. E só quando o processo realmente é a destituição é que, pronto, aí não pode mais acontecer as visitas, certo? Então, pode ser que durante o acolhimento a criança ainda cultive algum tipo de relação com a família biológica, certo? E principalmente algum tipo de esperança de voltar para a família biológica, né? O melhor amigo de Davi no abrigo ficou com ele os 2 anos acolhidos que Davi ficou, e ele voltou para a família biológica. E o lado neném tem uma fala maravilhosa sobre o retorno dessa criança para a família biológica e como a família biológica realmente mudou depois do processo que eles fizeram de acompanhamento e de tudo mais, né? Davi pediu para voltar para o lado neném para ver, para, enfim, encontrar com um amiguinho. E aí, quando eu liguei, ela disse que tinha voltado, enfim. Ele ficou bem frustrado e me contou a história e disse que estava muito feliz e tudo mais. Então, mesmo com 2 anos, a criança ainda tem a chance de voltar para a família biológica, né? Enfim. Então, esse tempo da destituição do poder familiar, ele, por um lado, ele pode ter o poder de restaurar uma família, né? Para o outro, ele tem o poder de criar uma outra família, né? Ele é um tempo de restauração mesmo, né? Ele é um tempo de reconstrução de laços, né? Sejam eles com a família original, biológica, sejam eles com a nova família que vai vir. Enfim, criança destituída, se começa a fazer pesquisas no CNA, certo? A pesquisa, ela é feita quando a criança é cadastrada, certo? Tipo, a criança é cadastrada, aí tem lá um botãozinho, busca. Aí vai se imprimir uma lista, né, de todos os pretendentes para adoção por data de entrada no cadastro, né? Ele cruza todas as características e ordena pela ordem de cadastro. E com essa lista em mãos, geralmente se imprime uns 20 números, começa a se ligar, certo? Começa a ligar. No processo dos meus filhos, que é o processo que eu sei, né? Ela começou a ligar em janeiro. Ela só achou o primeiro casal. Ela só recebeu o primeiro sim em maio. Ela ligou para 94 pessoas. Ela não podia ligar para 94 pessoas em um dia, nem uma semana, nem em um mês, né? Enfim, ela não... Quando ela ligou para o 94º pretendente, o pretendente disse sim. Por que isso, Juliana? Por todos os erros que vocês podem imaginar, certo? Erro número 1. A pessoa entra na fila de adoção, desiste e deixa lá o cadastro ativo. Erro número 2. Muitos pretendentes querem escolher na hora que recebe a ligação. Qual é a história dele? A história sendo bonita ou não, a pessoa diz sim ou não. Certo? Literalmente, é assim que acontece, pela experiência dele lá. E erro número 3, que é um erro muito volumoso também. Muitas adoções, quando são concluídas, tipo, o casal recebeu uma criança para adoção, a vara não dá baixa no cadastro do pretendente, entende? Não vai lá e diz, adotou, fechou o processo. O processo rola, a nova certidão de nascimento é dada, enfim, tudo é concluído, mas não vai lá, não volta no CNA e diz, clique, entende? Mas por que não, Juliana? Porque é um sistema que eles raramente entram, pessoal, veja. Eu não estou falando aqui em Recife que tem um setor de CNA, não. Tem 3 pessoas trabalhando no CNA. Então, aqui em Recife seria imperdoável isso, de fato, certo? Mas nos interiores, essa única secretária que faz tudo dentro da vara, ela literalmente se esquece. Ela não volta no CNA. E isso já faz parte do... Se você for falar na vara, tipo, a galera já conta com esse tempo, entende? Aí o que é que eles fazem? Hoje em dia, a vara tem poder de dar a baixa, entendeu? Tipo, ligou,
Ah, já adotei. Ah, tá bom. Aí vai lá e dá a baixa, sabe? Pega o número do processo, não sei o que, tarará, dá a baixa, justifica. Flexibilizaram nesse sentido, mas você imagina, né? Enfim, somos 40 mil pretendentes dentro do CNA. Então, enfim. Aí, depois desse tempo de busca, que pode ser muito rápido e pode ser muito, né, demorado, feito foi dos meus filhos, eles encontram uma família e tem um tempo dessa família ir conhecer as crianças, né? A família vai conhecer a criança, a família vai, depois de conhecer, existe todo um processo que depende muito de cada criança, de cada perfil. Você tem que visitar em fins de semana ou durante a semana, e aí vai ter um momento que a criança vai estar segura para você levar ela para casa, para passar um fim de semana com você e depois você devolver. Aí vai se analisar novamente como é que foi para a criança, como é que foi para a família. E aí passa outro final de semana, enfim. Temos processos aí que acontecem de um dia para o outro, temos processos aí que passam meses mesmo, até a criança aceitar sair do abrigo e passar um fim de semana em algum lugar, enfim, e essa coisa pegar. Nesse momento, não é adoção ainda, certo, pessoal? Então, nesse momento, qualquer uma das partes pode desistir. Tanto a criança pode, em alguma idade, dizer não quero, tipo, não fui com a sua cara, como os pretendentes também podem dizer que não querem, que não rolou, certo? E não é considerado devolução, certo? Nesse ponto é considerado desistência. E, infelizmente, tem alguns casos de desistências que estão sendo considerados devoluções pela imprensa, certo? Algumas notícias começaram a sair de várias colocando pretendentes na justiça por devolver crianças que estavam ainda nesse período de conhecer-se, vamos dizer assim, tá? E aí tem um momento que a criança vai para casa, tem esse tempo de aproximação, e depois desse tempo de aproximação tem um tempo de guarda provisória, certo? Esse tempo de guarda provisória, a lei diz, é no mínimo 90 dias, é no mínimo 3 meses, certo? Que você tem que ficar com a criança de forma provisória. Nessa hora, não é adoção ainda, é guarda provisória, certo? Mas você já pode colocar em plano de saúde, você já pode colocar na escola, enfim, a ideia é que você inicie o processo de adaptação à sua criança. Chegados 90 dias, volta para a vara e, de novo, quer ou não quer. Nessa hora, se a família diz não quero, também não é considerado abandono, é, mais uma vez, considerado desistência. As crianças voltam para o abrigo e uma nova família é buscada, certo? Mas não é considerado devolução, porque ela nem saiu do cadastro ainda, entende? Ela não saiu do cadastro. Então, a família diz quero, aí é feito o processo de adoção, certo? Aí começa o processo de adoção, que o processo de adoção se conclui com o recebimento da certidão de nascimento, certo? Quando eu digo que a lei diz que é 3 meses, não significa que a vara respeite os 3 meses, certo? No caso dos meus filhos, eles foram adotados por outro casal, que na época estava de mudança para Brasília. Eles foram designados em maio para esse casal e eles saíram do abrigo em agosto. Em agosto eles saem do abrigo e vão para Brasília. Dentro desse prazo de 3 meses, eles desistem e as crianças retornam para dentro do abrigo, certo? Então, de maio a outubro são 5 meses, né? Tem esse tempo aí que houve, vamos dizer assim, enfim, de que o processo deu certo ou deu errado. E é o que pode acontecer. Como as crianças já tinham passado por essa situação, o juiz teve um nível de cautela extremamente irritante
Eu tive que ir 3 vezes com as crianças para Barreiros, para audiências filmadas, onde os meninos ficavam super tensos, né? Imagina, porque tinha que filmar e eles sabiam muito bem o que estava acontecendo ali, tipo, né? A gente tinha 2 e 4 anos, mas eles sabiam exatamente o que estava acontecendo ali. Ficavam nervosos, vomitavam, choravam, sabe? Davi chegou a esquecer o nome dos cachorros da gente. Porque o juiz perguntou qual é o nome dos seus cachorrinhos. Ele ficou tão nervoso que ele não conseguiu dizer, sabe? Enfim. E aí a gente fez essas 3 audiências, cada uma separada por 3 meses, com visitas de assistentes sociais no meio do caminho aí, enfim. E a gente recebeu as crianças em outubro e o processo de adoção se conclui em julho, certo? Ou seja, 9 meses depois, né? 9 meses depois que o processo de adoção se conclui. Temos casos de 2 anos, temos casos de 4 anos, temos casos que a família não se liga na parada e que deixa. E aí, no cobra do juiz, o juiz também, tipo, resolveu a situação da criança, fica lá com a guarda provisória indefinidamente. Então, é uma coisa que a gente tem que se ligar, né? Não deixar o período dessa... A gente sabe que em 90 dias a gente vai esperar, mas depois desses 90 dias, a gente meio que tem que estimular lá na vara que isso seja feito. Daniela, que é uma voluntária nossa aqui, enfim, colega de vocês, ela teve que providenciar, junto à vara de Recife, toda a papelada para o processo de adoção, porque a vara do Cabo, não, sei lá qual era o lugar que ela, no interior dela, não sabia fazer. Não tinha petição, não tinha, né? Ela fez, vocês não sabem fazer não, pera aí. Aí ela foi lá, pegou com o Recife, levou lá, é assim, sentou no computador da mulher, preencheu junto com ela, vê, é assim mesmo, pessoal, certo? Então, podemos ter que passar por isso, né? Com alegria, sem cara feia, porque senão eles não atendem a gente. É um absurdo isso, mas é exatamente isso. Nesse momento. Aí, pronto. Aí se conclui esse tempo, né? De se conhecer, de adaptar, e não sei o quê, de receber a certidão de nascimento, né? Na minha cabeça, concluiu o processo de adoção. Aí, menino, eu fui totalmente desenganada esses dias, porque me veio a iluminação de que o processo de adoção não se conclui quando o documento está na nossa mão. O processo de adoção se conclui na nossa casa, certo? Nós temos casos de crianças que depois de 2 anos elas são devolvidas, né? Semana passada a gente teve que lidar com a devolução de 3 crianças, né? Depois de 11 meses de convivência, né? Enfim, o número estava ainda na destituição, estava nesse tempo ainda da destituição. Não se tem de forma precisa no CNA quantos casos de devolução aconteceram. Eles têm um número dizendo que as crianças que saíram do cadastro e depois que entraram de novo do cadastro são de 188 crianças. Um número desses, certo? Então, vamos dizer que foi 188 crianças num período aí de existência do cadastro, que ele existe desde 2009, né? Que foram devolvidas nesse processo, mas que a gente sabe que é muito mais, porque esse caso mesmo, por exemplo, de 11 meses, elas nem chegaram a sair do CNA, né? Elas permaneceram lá, então elas não são consideradas um caso de devolução formal, apesar de ter sido, porque foi 11 meses que elas tiveram convivência com outra família, né? Diferente dos 3 meses, que tipo, é muita coisa, mas não é nada dentro de um processo, né? De adaptação. Essas 3 crianças que foram devolvidas semana passada, elas não são de Recife, elas são de Minas Gerais. Então, lá em Minas, eles fazem muito isso, né? Aquele caso daquela criança que a mãe biológica teve que conviver com a mãe adotiva para fazer um processo de transição foi lá de Minas também. O pessoal lá de Minas é meio coisado, sabe? Não aprendeu ainda. Mas, enfim,
Então, o processo de adoção, ele não se conclui na vara da infância, ele se conclui na nossa família, porque, de algum modo, existe ainda a percepção, né, de que o filho adotivo, ele pode ser devolvido a algum lugar, porque ele não veio de dentro da barriga de ninguém, da gente. Porque eu só posso imaginar isso, minha gente. Tipo, quantas mães biológicas a gente conhece que, tipo, se arrependem profundamente de serem mães biológicas, né? Tipo, meu irmão, o que é que eu fiz, né? Agora na internet tá cheio, o pessoal tá nessa de maternidade real, né? Então a galera tá dando super coisas, dizia, rapaz, eu odeio ser mãe, adoro meu filho. Veja, eu amo meu filho, mas eu odeio esse negócio de ser mãe. É muitas, certo? Mas ninguém chega para um lado e para o outro e faz, eu vou deixar ali meu filho naquela casa de acolhimento ali. Ninguém faz isso. E de alguma forma, né, a gente, porque tipo, é a gente mesmo, né, em algum momento acha que como a criança não veio de dentro da gente, veio de outro lugar, a gente pode devolver. Né? Tipo, toma aí de volta, porque não deu certo, né? E isso é punk demais, galera. Porque isso traz a responsabilidade pelo processo de adoção para o nosso colo. Ele não está no colo da vara, tá ligado? Ele está no nosso colo. E é por isso que a vara insiste tanto da participação dos pretendentes nesses eventos. Porque essa estatística a gente tem, né? Pouquíssimos casais que fazem parte de grupos de apoio à adoção de forma regular, eles devolvem crianças. Aliás, eu não conheço nenhum até agora. Eles não devolvem. Tipo, aqui no GEAD, de gente que a gente sempre está vendo as carinhas, não sei o quê, nunca devolvem. Por quê? Porque aqui é um espaço que, tipo, se você está com alguma dificuldade, você vai arranjar psicólogo de graça, você vai arranjar amigos que vão para dentro da sua casa para lhe mostrar como é que faz. Vocês vão arranjar gente para você chorar no colo, sem ninguém dizer para você, tá vendo? Isso é porque é filho biológico, você não sabe de onde veio, e é por isso que não sei o quê, sem escutar esses impropérios, né? Sem dizer que o bom ou mau comportamento do filho é porque ele é adotado, né? Eu me lembro de uma fala de Lúcia desse sentido. Rapaz, eu adoro vir no GEAD, porque tipo, eu posso dizer tudo de ruim que os meninos fazem. Ninguém vai me dizer que eles fazem isso porque ele é adotado. É o único lugar que ninguém olha para minha cara para dizer, tá vendo? É porque é adotado. Então é um lugar de acolhimento, é um lugar de abraço mesmo. Assim, é um abraço, né? A gente tá aqui abraçado, galera. Porque enquanto a gente existir e enquanto tiver pessoas próximas da gente adotando, a gente não vai permitir que os nossos preconceitos sejam maior do que o amor que a gente deseja sentir por essas crianças. E eu tenho uma fala a fazer nesse sentido, Eneri. Porque quando os meus filhos foram devolvidos por esse primeiro casal que enfim, pegaram ele, um deles, o Davi, claramente foi adotado pela família. Ele foi amado, né? E Gustavo não, que era o mais novo, que chega a ser estranho, né, para algumas pessoas. E aí, Gustavo, quando chegou no lado do neném, ele nem olhou para trás. Tipo, entrou, saiu abraçando todas as cuidadoras e tchau, beijo, beijo. E Davi não, Davi sofreu muito, teve um processo depressivo, enfim, viveu um luto longo, né? Só que o parecer da psicóloga, lá do neném, foi: essas crianças precisam de um pai imediatamente. Tipo, não dá para elas ficarem sem criança, porque Davi ficou destruído. Então, em uma semana eu cheguei. E num dia depois eu levei eles para casa, para ficarem. Tipo, no meu caso, não teve nem tempo de conhecer, de não sei o quê. Não, foi frei. Vamos aqui, esse negócio desenrola agora. Acabou-se. Gustavo, para sair do lado do neném, foi a coisa mais mortificante do mundo, porque eu arranquei ele, a palavra é essa, dos braços da cuidadora. Ele estava agarrado nos braços da cuidadora e eu, sabe aquela coisa, sabe, que é cômica mesmo? E quando eu tirei, que eu botei ele no meu colo no carro, ele chorava desesperadamente. Tipo, era a história se repetindo, né? E como ele não tinha sido adotado, tipo, lá vem bomba, né, na cabeça dele, bichinho. E Gustavo me olhava assim, ó.
O olho de lado, assim, ó. Eu falava com ele com o olho de lado, assim. Aí eu falava, maninha, como o Gustavo é engraçado. Deixa eu perceber se que ele olha a gente de lado. Porque não era só a mim, não. Era todo mundo. Ele olhava assim meio de lado, sabe? Aí teve um dia, uns 3 meses depois, ele me chamou de titia 2 meses, certo, pessoal? Titia, ele tinha 2 anos, eu fui titia 2 meses. E Davi que corrigia ele, porque Davi, não, mamãe no primeiro dia. No primeiro dia, Davi estava me chamando de mãe, mas titia não, Guga, mamãe. E Guga, com 2 anos, só sabia dizer isso, titia e né, certo? Titia e né. Enfim, aí, quando deu uns 3 meses depois, ele acordou, aí eu, bom dia, mamãe. Aí conto naquela musiquinha, bom dia, começa com alegria. Aí peguei ele da cama, botei ele no troca-fralda, tirando a fralda dele. Bom dia, mamãe, como é que foi a noite, não sei o quê. Aí ele olha pra minha cara e faz, mamãe? Aí eu faço, eu sou sua mãe. Aí ele olha pra Davi, né? Tipo, preciso de alguém de confiança, né? Aí olha pra Davi e faz, mamãe? Aí Davi, Guga, eu não tô falando, ela agora é a nossa mãe. Aí ele, mamãe, me abraçou pela primeira vez e nunca mais olhou ninguém virado. Ele não olhava virado para mim, não era porque ele era assim, é porque ele realmente estava desconfiado. É real, é concreto. Tipo, quem é tu, né? Cara pálida, né? Será que eu posso confiar em mim? Isso. E ele tinha 2 anos e levou 3 meses, minha gente. Eu de licença maternidade. 24 horas com essa criança. Ele não tinha percebido que eu era a mãe dele. Tipo, ele não tinha acreditado que eu era a mãe dele. Isso numa criança que é só sentimento, né? Aí você estica um pouquinho o prazo. 7, 8, 9, 10 anos. Essa criança não tem só sentimentos. Ela tem sentimentos, ela tem linguagem, ela tem força e ela tem todos os sentidos para expressar o desprezo dela a todos os adultos. Principalmente se Certo? for uma criança oriunda De situação de violência, de certo? abuso sexual. Então, Essa criança, ela é muito violenta, ela expressa isso que Gustavo expressou em forma de olhar de desconfiança, ela expressa com diversos outros elementos, né? E outra coisa, a história que é contada pelo Conselho Tutelar, a história que é contada pelo Casa de Acolhimento, a história que é contada pela Justiça, não é a história que a criança vem. Tem muito mais coisa aí que a gente não está sabendo. Tipo, Gustavo, o meu bebezão, que é 2 anos, né, desse tamanho, mas era um bebê ainda. Gustavo chorava como se eu estivesse arrancando o couro dele quando eu ia tirar a fralda de cocô dele. Mas eu li o processo de cabo a rabo. Nada falava sobre qualquer situação sobre cocô. Mas eu tenho certeza que aconteceu alguma coisa nesse cocô. Absoluta. Porque ele não chorava pouco não, minha gente. E você está lidando com um desconhecido. Então, na verdade, o primeiro eu achava que era a manha, né? Aí como eu achava que era a manha, você fica naquela, não sei o que. Aí depois você começa a se irritar, porque criança pequena faz cocô 2, 3 vezes por dia, né? Então você começa a se irritar. Aí você acha que enfim, que tem que educar. Aí eu era dura. E quanto mais dura eu era, mais ele esperneava e ele arrancava. Eu ficava dizendo, vão me denunciar, tipo assim, né? Então daqui a pouco o Conselho Tutelar está aqui na minha porta. Porque não é possível, né? E realmente foi muito difícil lidar com esse cocô de Gustavo. Por 1 ano. Por 1 ano. Certo? Mas também foi assim, ele desfraldou, parou de fazer cocô, tudo junto. Tipo, quando passou tudo junto, né? Mas temos casos de crianças aqui que fazem xixi na cama até hoje com 7 anos de idade. Meu filho de 5 faz xixi na cama. Certo? Meu filho de 3 não faz, mas meu filho de 5 faz. Certo? Por quê? Porque é incrível. A marca da devolução, que é esse negócio que
que começa a ter mais estudos sobre o que acontece com as crianças devolvidas, né, vamos dizer assim, agora, mas não é muito tão rico, enfim, quanto os outros temas, mas na minha experiência é uma marca que para mim vai ser eterna em Davi. Davi, ele tem certeza que ele vai ser devolvido, ele não tem dúvidas nenhuma, veja, né? Ele inclusive se prepara para isso, né? A gente veio visitar esse espaço, quando a gente foi, né? Eu vim com o Ana uma vez, aí depois eu vim deixar o ofício, pronto. Quando eu vim deixar o ofício, eu vim com eles, aí eles falaram, mamãe, que lugar é esse? Eu fiz, aqui onde vai ter as reuniões do GEAD, do grupo de adoção. Aí ele fez, você vai me deixar aqui, mamãe? Aí eu, meu filho, não. Aí eu, não, meu filho, você não vai ficar aqui. Eu já disse pra você, você é adotado. E sabe o que significa adotado? Ele, para sempre. Aí eu, é pra sempre. Adotado significa que é pra sempre. Mas é isso. Então, tipo, a adoção para ele ainda é isso, né? Dessa batalha diária que ele passa, dessa dúvida que ele tem de se ele vai ser devolvido ou não. E é engraçado isso, porque hoje teve uma discussão muito boa no grupo, né? Inclusive, coloquei um monte de coisa lá. O que é que aconteceu? Só explicando mais o que aconteceu no grupo. Davi começou a perguntar sobre a história dele de forma mais detalhada. Tipo, eu contava uma história geral, né? Você nasceu de uma mulher que não pôde criar você e o juiz foi visitar você e disse, não pode, né? De jeito nenhum, uma criança tem que ser cuidada, tem que ir para a escola, tem que ser alimentada. Aí levou você para um abrigo, e aí nesse abrigo aconteceu isso, aquilo, outro, e você foi para outro abrigo, né? Porque a história dele teve 2 abrigos. E aí você chegou lá no neném, quando você chegou lá no neném, Guga chegou, e aí o juiz começou a procurar papai e mamãe para vocês, que demorou muito, procurando, e aí depois chegou, o casal de Brasília, que ele nem lembra mais do nome do casal, graças a Deus. Chegou o casal de Brasília, e você ficou em Brasília, depois voltou para lá no neném, depois veio para casa. Pronto, eu contava essa história de forma geral. Só que agora ele começa, né? Por que eles me devolveram? Por que eu estava no lado do neném? E por que o outro... E o que é que aconteceu comigo? Porque ele sofreu um acidente no primeiro abrigo. Era um abrigo misto e ele era muito pequeno e as crianças eram muito grandes. As crianças faziam ele de bola. Enfim, uma bola você joga de todo jeito. E ele fraturou gravemente o cotovelo. Aí o juiz pediu para ele ir para um abrigo específico de bebês, enfim, que foi pro lado do neném. Na época ele tinha 2 anos. E aí, por quê, né? O que é que machucou? Foi o seu cotovelo, né? E aí ele perguntou, finalmente, por que a mulher que me carregou na barriga não ficou comigo. Ele perguntou isso um dia desses. E aí eu dei mais um elemento para ele, né? Aí eu fiz, meu filho, você nasceu dessa mulher, você morava com a sua tia, com sua avó, com a sua mãe, né, numa casa, só que as pessoas não cuidavam bem de você, não escovavam seus dentes, não botava você para dormir, não levava você para a escola, não sei o que, tarará. E aí você foi para o lado... Aí eu contei a história, vamos dizer assim, com mais detalhes, vamos dizer assim, do que ele jamais tinha perguntado. Só que Guga estava do lado. Guga tem 3 anos. Guga tem 3 anos, mas comportamentalmente ele tem 2 anos, minha gente, veja. E quando ele chegou com 2 anos, ele era uma criança de 1 ano. Então, aí Guga, quando escutou aquela história, não disse nada. Davi, uma semana depois, pergunta de novo, mamãe, conta a minha história de novo, porque eles pedem. Aí eu contei a mesma história de novo, ele pediu mais detalhes. E aí eu fui dando mais detalhes para ele, não sei o quê, e Guga também do lado, escutando. Quando eu parei de dizer a história de Davi, Guga perguntou, conta a minha história. Guga fala tudo agora, é um perigo. Aí eu conto, meu amor, você nasceu no hospital tricentenário, no mesmo, né, da mesma mãe, na mesma barriga da mulher que teve Guga, não sei o que, tarará. E aí o juiz foi lá, porque descobriu que Davi tem um irmão e 2 irmãos não podiam ficar separados. Tem que ficar junto 2 irmãos. Então peguei, depois que você saiu do hospital, você foi e ficou com Davi. Pronto, eu contei essa história, galera.
Gustavo começou a ficar arredio. Gustavo começou a readquirir um comportamento que é muito comum na adaptação, que é tipo, não poder ficar sem ver a mãe, né? Tipo, a primeira vez que eu fui fazer, desculpem, cocô sozinha foi com uns 9 meses. Porque até 9 meses era Davi e Gustavo assim, ó, já tinha um banquinho. Eu ia pro banheiro, já ficava o banquinho assim, porque se eu saísse da vista deles era, né? Enfim, crise de ansiedade. Aí começou a ter um nível de apego de novo, né? Durante a semana, eu só passei trabalhando longe deles 2 turnos, porque eles ficam de manhã na escola, eu trabalho de manhã, e de tarde eu fico com eles. Então, só 2 tardes eu fiquei sem estar com eles, as outras eu fiquei toda com eles, inclusive aquele dia da chuva torrencial, que eu não saí de casa, passei o dia todos com eles dentro de casa, enfim, passei o dia... Quando chegou na sexta-feira, o comportamento arredio e agitado dele, ele chegou na escola, ele bateu em todos os amigos dele. Todos os amigos dele ele bateu. E a escola é uma escola de uma pedagogia bem diferente, né? Enfim, pedagogia Waldorf, onde as professoras são bem tranquilas nesse sentido. E a professora conversou comigo. Juliana, o que é que aconteceu? Que Gustavo tá tão diferente. Aí eu fiz, Valma, a única coisa que aconteceu foi essa história. Aí contei a história que Davi tinha dito, né? Enfim, que eu tinha dito a história de Davi, que ele tinha escutado e que ele depois pediu para perguntar a história dele. Depois dele falar a história dele, é que ele começou a ficar agitado nesse sentido, entende? Aí ela fez, realmente, ele escutou muito mais do que devia. Mas é assim mesmo, tipo, ele é irmão de Davi e ele tem que escutar mesmo, né? Assim, a gente tem que lidar somente com isso. E aí nós estamos lidando com um novo processo de adaptação, minha gente. Depois de 1 ano e meio, veja. Depois de 1 ano e meio, eu tenho novamente uma criança apavorada, com medo de ser devolvida. E no caso deles, o medo da adoção, o medo da criança adotada, o medo de toda criança se perder do pai. Vocês sabem disso, né? Dentro da psicologia é o tema, tipo, qual o medo número 1 da criança? Se perder dos pais. No caso da criança adotiva, isso não é metafórico. Isso aconteceu. Eles perderam os pais por algum motivo. Então, não é um medo psicológico, é um medo concreto, certo? Então, é um sentimento concretizado. E no caso dos meus que foram devolvidos, é um medo concretizado 2 vezes de forma consciente, né? Porque aí leva para a consciência. Davi sabe todos os detalhes, toda a sequência de detalhes. Ele, inclusive, disse, quando eu estava voltando no avião, quando meu pai me devolveu, tipo, ele sabe do avião que levou ele para Brasília e ele sabe do avião que trouxe ele para ser devolvido para o lado do neném. Tipo, não é nada, não é nenhuma imagem solta, não, é uma coisa concreta, né? Então, ele lembra dessa história. Então, é 2 vezes esse medo. E, tipo, como a gente, ser humano, a gente é um ser extremamente adaptável, a biologia diz isso, meu irmão, ele vai se adaptar a esse sentimento. Ele vai se adaptar a esse sentimento e ele só vai se desadaptar desse sentimento quando ele perceber que é diferente. Mas o engraçado, Neri, que eu esperava isso de Davi. Quando ele pediu a história detalhada, eu esperava que Davi evoluísse, mas quem evoluiu não foi Davi, quem evoluiu foi Gustavo. É tudo, e eu acredito que os dois estão muito conectados espiritualmente. Então, eu tenho certeza, pela observação, que o que um sente, o outro sente, sabe? Assim, quase gêmeos. Não tem aquela história de gêmeos? Os dois são gêmeos, nesse sentido. Então, eu sei que esse medo de Davi passou para Guga, e Guga que destemperou, vamos dizer assim. Destemperou tanto, minha gente. Veja que Gustavo, ele parou de comer de novo. Tipo, comer foi a única coisa que eu nunca tive muito trabalho. Porque Gustavo é bom de boca, Davi é bom de boca, eles sempre comeram sozinhos. Eu, às vezes, que ajudava Gustavo, para ser mais rápido só. Sabe aquele negócio? Para não passar 1 hora sentado na mesa, passei 45 minutos. Aí eu ajudava ali ele um pouquinho. Não está comendo sozinho mais. Ele evoluiu para antes de quando ele veio, né? E é isso que eu estou dizendo.
O processo de adoção dos meninos, vamos dizer, o processo de adoção, como a gente fala muito aqui, ele não é um processo de mão única, né? Ele não é uma via de mão única, ele é uma via de mão dupla. Então, para mim, o processo concluiu, mas para eles o processo não concluiu ainda. Enquanto eles duvidarem, enquanto eles se comportarem, né, de uma maneira que, né, evidencia esses sentimentos que eles tiveram que cultivar durante tanto tempo e que agora eles estão tendo que se readaptar a um novo sentimento, o processo de adoção não foi de volta, não está concluído. O meu processo de adoção não está concluído, se a gente considerar o processo de adoção de maneira ampliada, do jeito que eu estou apresentando para vocês aqui, né? Então é isso, pessoal. Eu estou introduzindo esse tema porque a minha tentativa a partir de agora vai ser buscar representantes de cada uma dessas instituições para falar um pouco de suas experiências no lidar com as crianças nessas diferentes perspectivas. Estou querendo muito, né? Já estou junto com Carol do NAC, né? Querendo chamar um representante do Conselho Tutelar para vir aqui falar com a gente de como é o sistema de proteção de criança, né? A criança e adolescente em Recife. Quero chamar um representante de um abrigo, de uma casa de acolhimento e falar da perspectiva deles também, desse tempo, né? Depois eu quero chamar a vara da infância, talvez o Dr. Hélio novamente, para ele dar uma nova palavra para a gente sobre esse processo de destituição do poder familiar e o processo de adoção, enfim, como isso se dá. E, finalmente, fechar o ciclo dentro de uma família biológica, de uma família adotiva, onde esse ciclo de adoção tenha sido concluído. Para a gente entender que o tempo ele não está só dentro da justiça. O tempo, ele não é da vara da infância e da adolescência, né? Eu tive uma experiência horrível ao ligar para o 100. Vocês já ligaram para o Disque 100, que é teoricamente onde você faz denúncias de abuso, né? De direitos de criança e de adolescente. Foi uma experiência, tem no meu blog o contozinho que eu falo, surreal. Eu fui atendida. Mas foi surreal, porque a mulher me disse com todas as palavras que ela não podia fazer uma denúncia se fosse um caso único de abuso. Eu só podia denunciar se eu verificasse por mais de 5 dias que aquela criança e adolescente estava sofrendo aquela violência. Eu sabia que não era isso. Eu disse, moça, eu conheço o ECA e o que você está me dizendo é uma temeridade, né? Aí ela fez... Mas eu não posso fazer nada, eu não posso registrar a sua denúncia. E como ela botou isso lá na minha denúncia, eu liguei no dia seguinte, estava lá registrado, então ninguém me deu mais bola. É surreal isso. É surreal. Então, se o sistema de proteção da criança e do adolescente não está funcionando, o processo de adoção não está funcionando, pessoal. Porque o processo de adoção é o último. A legislação é muito clara e a gente quer brigar por isso, né? Para que não seja o último, para que seja um dos, né? Mas é o último que deve ser tomado é exatamente o processo de destituição do poder familiar para a inserção no Cadastro Nacional da Adoção. A lei diz assim, o ECA, quando acabarem todas as outras opções, ele vai para o CNA. Não é que o CNA é uma opção, entendeu? O CNA não é uma opção na lei, né? E a gente tem várias brigas com relação a isso, de diminuir esse tempo de 2 anos para 1 ano, sabendo que isso pode agilizar por um lado, mas pode não agilizar para o outro, porque esses tempos a gente já viu desse processo de destituição, ele pode variar muito, enfim. Então tem várias brigas institucionais que o movimento da adoção, que seria até bom alguém da ANGAAD, a própria Suzana, né, agora no final do mandato, pudesse falar de quais as brigas institucionais que a ANGAAD está se posicionando ou está querendo mudar em termos de legislação, mas enfim, não se faz mais nada dentro desse Congresso Nacional, além de discutir impeachment, corrupção, reforma trabalhista, reforma previdenciária. Ninguém está discutindo uma nova lei da adoção ou aperfeiçoamentos da lei da adoção, ou aperfeiçoamentos dos direitos humanos de forma mais ampla, que é de onde o tema da adoção vem. Então está tudo meio... Estamos num caos institucional mesmo, a gente pode dizer isso, né? Enfim, de forma
apolítica, a gente pode dizer que estamos imersos num caos institucional, que não está nos permitindo espaço para a gente discutir esses temas da adoção. A gente está solto no tiroteio, né? Então é um momento politicamente muito ruim, né? Mas é um momento também onde o processo de adoção, esse processo de adoção que eu estou falando todo, ele está se consolidando, entende? São só 8 anos de nova lei da adoção, minha gente. Isso, em termos jurídicos, é muito recente. Isso, e o movimento já ganhou muita coisa. A gente está se tornando cada vez mais forte, maior. Enfim, a gente já não tem mais vergonha de dizer que os nossos filhos são adotivos. Então, a gente está botando um cara a tapa e está cobrando o nosso direito. Enfim, com a guarda provisória, você já pode pedir a licença. Isso, você já pode pedir. Mas provavelmente, dependendo da fila do INSS, você só vai conseguir fazer isso 1 mês, 45 dias depois, que tem sido mais ou menos o prazo que tem sido. Não é imediato, não. Se você trabalhar numa empresa, vamos lá, se você trabalhar numa empresa privada, a empresa privada que vai fazer isso, entendeu? Vai agendar para você, vai não sei o quê, provavelmente vai dar a sua licença, vai pagar seu salário e depois vai abonar, enfim, de acordo com as regras internas lá do INSS e da empresa. Eu era autônoma, então no meu caso eu tive que ligar para o INSS mesmo e tive que esperar uns 45 dias para a licença da maternidade sair. E nos casos dos servidores públicos federais, já é dado 180 dias. No caso dos servidores públicos estaduais e municipais, tem que brigar, infelizmente, porque quanto maior a criança, menor a licença, e isso já não é mais a prática jurídica, mas infelizmente algumas secretarias ainda brigam, tem experiência ali. Exatamente. Então, tem uma legislação bem ultrapassada aí que diz isso, né? É de 180 dias para menor de 1 ano e a cada ano vai diminuindo aí até chegar 1 mês em casos de crianças acima de 7 anos. É um negócio absurdo, enfim. Mas essa questão, brigando você ganha-se. Agora, o tempo aí dessa briga é literalmente insustentável. Então, eu queria encerrar. Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa que a gente possa conversar? Eu espero que os nossos tempos possam ser tempos de esperança, né? Possam ser tempos de preparação, porque infelizmente o tempo Cronos, ele não nos é favorável. O tempo Cronos não nos é favorável, mas o tempo que se a gente fizer desse tempo Cronos um tempo de formação e um tempo de preparação para que essa adoção seja concluída no tempo certo e com as pessoas certas, que somos nós, eu acho que a gente vai estar fazendo a nossa parte com brilhantismo. Se me permite, por favor. Veja só. Se me permitem, né, eu acho que quase todo mundo aqui, provavelmente, deve fazer parte do WhatsApp, do grupo do WhatsApp GEAD. Quem não faz parte ainda do grupo? Sim. Então, porque é o seguinte, veja, no grupo circulou, não é, um endereço de uma página na internet que se chama Adoção Segura, não é? Cujo texto postado nessa página fala sobre a questão da devolução, que eu acho que tem tudo a ver com a questão do tempo, né, que Ju estava falando, e que realmente tem que ser um tempo de preparação, não é, para a gente ser pai e mãe adotivos. E aí, muitas vezes, a gente tem que trabalhar mesmo as fantasias, os preconceitos, né, as expectativas, né, trabalhar essa fantasia, não é, do filho, vamos dizer assim, idealizado, não é? E veja, eu achei muito interessante o depoimento de Ju, não é, quando ela colocou que 1 ano e pouco depois, né, aquele que ela não esperava ter esses comportamentos, passou a ter esses comportamentos depois de um episódio, né, em que ela
relatou como foi a vida dele, né? Por que ele estava ali. E aí a gente precisa estar preparado para essas coisas, né? Eu sou mãe adotiva de uma de 23 anos, né? Eu já estou passando aí do prazo dos pequenininhos, né? E uma de 18 anos. E aí a gente passou por essas coisas todas, né? É complicado, mas é maravilhoso, né? É isso que eu digo para vocês. Então, eu acho que vale a pena vocês lerem, né? Eu não vou ler aqui porque é muito grande, são 4 folhas o texto que eu imprimi, mas que vale a pena. São 4 folhas. Ele fala sobre os motivos da devolução, ele fala que, esse texto, que a adoção é um ato voluntário, né? Dessa preparação para a adoção também, essa autora fala, né? É Isabel Bittencourt, é assistente social de São Bento do Sul, de Santa Catarina. Ela fala sobre as consequências, isso é que a gente precisa ter bem claro nas nossas cabeças. A consequência, né? Ou as consequências, melhor dizendo, dessa devolução, né? Ou o que quiser que queira chamar, né? E, inclusive, eu só vou ler um trechinho aqui que eu concordo plenamente com ela, quando ela diz assim, olha só, falar de devolução de crianças é, no mínimo, constrangedor e incômodo. A expressão nos remete à concepção da criança enquanto coisa, objeto. Não é isto que pensamos e desejamos para as nossas crianças. Mas, infelizmente, é desta forma que elas são vistas e tratadas quando a sua permanência já não é mais desejada na família. Negar esta realidade ou camuflá-la com termos sutis não nos ajudará a enfrentar essa difícil situação a que estão expostas crianças e adolescentes. Alguns autores fazem uso de termo restituição ou desistência para substituir a indesejável palavra devolução. São apenas formas diferentes de falar de um mesmo problema social. Entendemos ser preciso encarar de frente esta questão. Crianças são devolvidas como objeto e promover ações no sentido de prevenir tais ocorrências é imprescindível, não é? Então a gente precisa, de fato, nos preparar, porque filho não se devolve. Imagine as marcas que ficam numa criança que já teve um primeiro abandono, né, pela família biológica, primeiro pela sua genitora, segundo, que nenhum membro da família quis ficar. É muito pesado isso, não é? Quando não sofrem maus tratos, abuso, negligência, não é isso? E aí ficam nos abrigos, assim como nós, que temos, não é, as expectativas, o desejo de ter um filho, eles têm o desejo de ter uma família. A gente verifica isso quando a gente vai nos abrigos, não é, e as crianças pedem uma família, pedem para ser levada, certo? Apesar dos vínculos que se formam nos abrigos, mas não se constitui de fato, não é, e de direito uma família. Então, o que é que a gente verifica? Que, assim como nós, eles também têm essas expectativas, essas fantasias de ter uma família. Então, imagine vocês, essas crianças ou adolescentes que estão abrigadas, por N motivos foram abandonados, não é? Serem abandonados de novo por essa família que é a esperança deles. Quando a gente, né, vai lá e aí, olha, vai ser pai e mãe de vocês.
É muito triste, gente, é muito, muito pesado, não é? É evidente que eles vão ficar o tempo todo desconfiados, fazendo testes para saber se, de fato, eu vou ser devolvido de novo. Eu vou ser abandonado de novo, não é? Então, a gente, enquanto adultos dessa história, precisamos nos comportar como adultos, amadurecidos. É tudo o que eles precisam. É de uma família, não é para estar desfilando, não é? Com roupas, né? Dizendo, né, 1000 coisas da família, de amor, de adoção é amor, quando isso não está sendo construído na família, gente. Isso é muito sério. Eu fiquei assim, eu ainda estou em estado de choque, porque toda filiação é um processo de construção afetiva, gente. Toda filiação tem altos e baixos. Quem não quer ter trabalho, não tenha filhos. Eu sei que é forte estar dizendo isso, mas é verdade, não tenha filhos. Todo e qualquer filho dá trabalho. É difícil? Não, eu vou usar a fala de Suzana, né? É trabalhoso, certo? Porque lidar com as relações interpessoais é trabalhoso, não é verdade, gente? Haja visto o quê? Na nossa família, né? Dos nossos pais, dos nossos irmãos, nos nossos trabalhos, nas nossas vizinhanças, nas comunidades, nas nossas amizades, é isso. Mas está aí a riqueza desse processo, está aí a riqueza de se aprender com o outro, né? A humildade de estar fazendo errado. Quantas vezes minhas filhas não disseram, mãe, eu não aguento mais, tu estás uma coisa séria. E aí, puxa vida, filha, é mesmo, nem eu estou me aguentando. Compreenderam? Mas isso é um processo, gente. Aí os filhos começam a, né, confrontar, certo? Principalmente na adolescência, né, que eu já passei por isso, estou uma saindo do pé da adolescência, né? Tem uma com 23 anos, mas de vez em quando dá umas regredidas na adolescência. Mas é isso, a gente precisa estar conversando, dialogando, tentando compreender esse processo, certo? Então, esse é um espaço, usando de novo a fala de Suzana, né? Gestacional. É aqui onde a gente se prepara para ser pai e mãe. Então, a gente precisa ser um amadurecido da história. Quando a criança começar a perceber, né, você perceber determinados comportamentos, entre aspas, inadequados, porque na situação dessa criança são adequados, vamos nos colocar nesse lugar, né? Eu confiei tanto, de repente fui abandonado, o que é que eu vou fazer? Eu vou desconfiar de qualquer adulto que venha, não é? Junto de mim, querendo conversar coisa fiada. Eu quero ver, eu quero testar se realmente, não é? Eu posso confiar. É isso, gente. Então, o GEAD Recife, né? Eu estou no GEAD há, deixa eu ver quanto tempo já tem, 21 anos, né? E a gente já passou por 1000 processos aqui muito interessantes de pessoas que vêm, né? Relatando suas vivências, né? Mas nada pior do que a gente se deparar com um processo desse. Mesmo sendo um processo que ocorre quando ainda estão num estágio de convivência. É muito complicado. A gente só pode ir, né, para um processo desse, entrar numa coisa dessa, se a gente realmente estiver desejando e amadurecido o suficiente, né? E a gente precisa se despojar de todas as nossas vaidades, de nosso poder, né? Porque eles têm muito a ensinar a gente.
A gente tem que ficar atento o tempo todo. Você que adotou crianças maiores, você sabe disso. A gente fica, né, sempre atento à necessidade da criança. Então, é muito importante isso, gente. Então, esse tempo todo, né, que a gente está no GEAD, realmente é uma coisa inconcebível. É uma devolução. Certo? Porque essas crianças, a gente trabalha, gente, no sentido, né, de conseguir uma família para as crianças. Não é o inverso. Não é? Porque geralmente as pessoas, eu estou no processo de adoção, eu quero um filho, eu quero que consiga. Quantas e quantas vezes telefono, porque a gente, como não tem sede, né, própria, e nós colocamos os nossos telefones na internet, então as pessoas telefonam, olha, é aí que tem criança para adotar. Não, minha querida, não é. Para arranjar um filho para mim, não é. Vá para o juizado, se cadastre, se oriente com o pessoal lá. Né? Agora a gente sim prepara, né, troca ideias, a gente é um grupo de apoio, de acolhimento, de troca, né, de interação. Certo? Enfim, então, entrem nessa página, né, Adoção Segura, quem quiser copiar, né, é só colocar adoçãosegura.com.br e especificamente da evolução. Esse texto, ele precisa ser lido, gente. Ele é extremamente importante. Quem está no grupo do WhatsApp provavelmente já deve ter clicado lá e deve ter entrado e lido, né? Eu achei fantástico. Quem leu esse texto aqui? O que é que vocês acharam, hein? Muito, muito forte. Ela foi muito incisiva, né? Ela foi incisiva, mas eu acho que é importante nesses casos para que as pessoas se preparem psicologicamente, né? Se disponham, né? Se disponibilizem a ser pai e mãe, certo? Ok, eu acho que era isso que eu queria falar. Eu trouxe a ata, trouxe também uma declaração que o casal, a Renata deixou essas coisas lá em casa, e aí uma declaração que um casal pediu, tá certo? Foram vocês, né? Ok, eu estou aqui com eles, com ela. E a ata também está comigo, né? Quem precisar também da assinatura lá no documento, né? A gente fica dizendo assim, poxa vida, 4 encontros é muito pouco, não é verdade? Veja a Juliana, né? Também os meninos já. 4 encontros é muito pouco, né? Eles adotaram, ainda continuam aqui, não sai não, né? Porque a gente se abastece, na verdade. É uma coisa extremamente importante, não é? Dúvidas, qualquer coisa, a gente está aqui. É muito importante, né? Infelizmente, a gente não tem manual, né, de como educar melhor, né? A gente não vem com a bula, eles não vêm de jeito nenhum. A gente com o continuar, com a interação, né, com o tempo é que a gente vai vendo. Veja. Né? Então, a gente sempre diz, pelo menos 9 meses poderia ser fazendo um paralelo com a gestação biológica, né? Mas que mesmo assim. Não é isso? Ok, gente. Então, a gente agradece e até o próximo mês. Ok?